Continuando aqui nossa aula de join, agora nós vamos ver referente ao right join, tá? Vamos ver aqui o que acontece. Nós tínhamos aqui o left join, referente priorizando os dados da tabela da esquerda. E agora nós vamos inverter. Nós vamos ter o right join, que vai priorizar todos os dados que estão na tabela da direita, e se houver interconexão entre as tabelas da esquerda e da direita. Então, o left join, o right join agora no caso, vai priorizar os dados da tabela da direita. Vamos ver agora aqui no nosso Workbench a aplicação prática disso. Nós temos aí a consulta anterior e vamos executar o princípio da mesma consulta. Eu vou fazer aqui o select de pnome também, para facilitar logo. Nome dependente. Vou até inverter para ficar melhor, né? Tá, nome dependente. Pnome, que é o nome do funcionário. From funcionário. Funcionário. As F. Right. Agora vai ser right join. Dependente. As D. On. A correspondência entre as chaves primárias e estrangeiras das tabelas. Vou botar aqui. F.cpf, que é de funcionário, for igual a chave estrangeira de D.fcpf de dependente. Feito isso, vamos aqui executar nossa consulta e vamos ver que o resultado vai ser um pouco diferente. Percebam qual o resultado aqui do right join. Ele priorizou a tabela da direita, que é agora quem? Dependente. Como ele priorizou os dados da tabela dependente, que é a nossa tabela da direita agora, ele trouxe todos os dependentes que possuem, todos os dependentes que são dependentes, aliás, né? Então, ele pegou todo mundo, aqui que era dependente, aqui nós temos nomes dependentes, e os seus respectivos responsáveis, que era o nome do funcionário. Então, todo mundo que não era, não apareceu na consulta. E com isso, a gente tem a definição e a aplicação aqui do right join. Se a gente fosse ver, vamos fazer o seguinte. Vamos selecionar as duas consultas, selecionar as duas aqui e executar para a gente ver a diferença. Pronto. Aqui nós temos o right join e antes nós tínhamos o left join. Ele mostrou todo mundo em relação a possuir dependente ou não, ou seja, funcionário possuía dependentes ou não. E aqui ele mostrou somente os dependentes que têm algum funcionário relacionado, ou seja, somente os dependentes. Então, esse aqui é o nosso right join. Visto aqui o nosso right join, agora nós vamos ver, e também visto anteriormente o left join, nós vamos ver o inner join. Qual é a função principal dele? Esse aqui que se concentra aqui no meio. Pronto. O inner join ele vai fazer a busca somente dos dados em que tem em comum entre A e B, entre as tabelas A e as tabelas B, a tabela da esquerda e a tabela da direita. Então, ele vai pegar somente essa intersecção entre as duas tabelas. Ele não vai colocar nenhuma repetição, nenhum valor que não exista, que não seja comum entre as duas tabelas. Então, vamos aqui para o nosso Workbench, fazer aqui o inner join. Nós temos ali anteriormente o left e o right join. Agora vamos para o inner join. Vai pegar somente o que tem em comum. Vamos lá, fazer o select. Fazer o select mesmo aqui de pnome. Eu quero saber quem são o nome dos funcionários e o nome dos dependentes dos funcionários. Dependente. From funcionário. Funcionário as F. Inner. É uma junção que a gente chama de junção interna. Inner join. Dependente. As D. On. Se encontra o quê? A chave primária de funcionário, FCPF. Nós vamos perceber que vai ter uma situação interessante aqui. D.fcpf, que é a chave primária e é estrangeira em relação a funcionário. Vamos ver, executar. E se a gente perceber, e vamos fazer essa diferenciação bem aqui,
deu o resultado muito parecido, se não igual, né? Vamos executar as duas consultas aqui, do right join. Executar, pronto. Aqui nós temos o right e o left join, o right join e o inner join. Aparentemente é a mesma coisa. Por quê? É a mesma coisa. Isso se dá devido ao quê? A questão de cardinalidade, de um para um, de um para muitos. Nesse caso, no modelo dessa tabela, entre dependente e funcionário, um funcionário pode ter vários dependentes e um dependente só pode estar relacionado a um funcionário. Por isso ele gerou esse resultado aqui parecido ou igual com o right join. E o inner join, nós vamos fazer a comparação, vamos pegar o seguinte. Vamos pegar o CPF do funcionário e vamos pegar o FCPF, que é a chave estrangeira, FCPF do dependente. Vamos ver aqui só para deixar claro como é que se relacionam, né? Percebam, eu tenho aqui, 123 é o CPF do funcionário João e 123 aqui, que é o CPF, FCPF do dependente da Elizabeth e do Michael. Então, o Michael e a Elizabeth só podem estar relacionados a um dependente, que é o João. A mesma coisa tem aqui com o Fernando. O Fernando tem 3 dependentes, que é a Alicia, a Janaína e o Tiago. Então, tem esses 3 FCPFs que são somente de um funcionário, que é o Fernando, mas porém está relacionado a 3 dependentes diferentes. Então, é a questão da cardinalidade, por isso o right join retornou esse valor. Dependendo do modelo que você for fazer, dependendo de como está a cardinalidade, esses resultados vão ser claramente diferentes. Então, é só para deixar claro aí porque que deu esse resultado muito parecido. Visto esses 3 tipos de joins em SQL, o right join, o left join e o inner join, nós vamos ver uma junção, que existe, que é justamente a junção entre eles, que é o que a gente chama de full outer join. O full outer join ele vai utilizar algumas características que são o quê? Ele vai pegar, era como se fosse a união do right join, do left join com o right join. Vai pegar tudo de tudo aqui, todos os resultados, porém com uma característica que é a não repetição de informações ou duplicação de informações. Vamos ver isso aqui na prática, vai ficar mais claro. Então vamos mudar aqui para o nosso Workbench e vamos lá. Perceba que nós temos aqui as nossas 2 consultas anteriores, o nosso right join, seleção da direita, e o nosso left join, a seleção pelos dados da esquerda, priorizando as tabelas da esquerda. O que acontece? Existe um conector que a gente chama de union. Tá? Aqui na consulta, se a gente for voltar aqui na imagem, perceba uma coisa. É interessante de informar para vocês. Que tem aqui o full outer join, não é? O nome full outer join da consulta do join full outer join. Porém, no MySQL e em alguns outros bancos de dados relacionais, eles não implementam isso de forma nativa. Talvez só no Oracle DB ele implemente isso e alguns outros bancos de dados. Mas MySQL, Postgres, SQL, geralmente eles não implementam o full outer join de forma nativa. Para isso, a gente vai utilizar uma query do próprio MySQL, que é a query union. Tá? A union faz o quê? Ela vai unir essas 2 consultas, esses 2 resultados, de forma distinta, tá? Vou até colocar aqui comentário. Distinta. Então, ele não vai repetir informações. Assim que o union funciona. Existe o union all, que ele pega todos os dados aí com repetição. Você pode ver depois em outras consultas. Para isso, eu vou tornar essas 2 consultas aqui, o nosso left e o nosso right, em uma só. Vou apagar o ponto e vírgula. Pronto. O comando agora vai fechar aqui. Com isso, eu vou selecionar o comando inteiro. Feito aqui o union, vou até colocar um pouco separado para ficar claro do que é. Vou unir as 2 consultas e vou executá-las. Nós vamos ver o resultado que vai ser gerado. Aqui, ele pegou todos os dados da tabela left join, na tabela da esquerda, e todos os dados da tabela, mesmo que não tenham correspondência, por exemplo. Ele pegou todos os dados, mesmo sem corresponder com a tabela
da direita. Então, ele pegou todos os dados aqui de forma relacionada, beleza? Então, ele uniu todas as informações, uniu o right e o left de forma sem repetição de informações. Então, é assim que funciona o Full Outer Join, que não tem uma implementação nativa no MySQL. Então, por isso, por aqui nós terminamos a nossa videoaula sobre joins.